Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os nossos queridos e amados irmãos. Alegria muito grande poder retornar nos estúdios da nossa web rádio e assim poder, com a sua liberdade, adentrar no seu lar. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Carvalho e você está ligadinho com o programa IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, não saia daí. Hoje temos uma programação muito especial para passar para todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Nós queremos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo ao Senhor por mais este dia de vida, pela tua vida, que você que está aí do outro lado. Como é bom poder sentir a presença de Deus. E hoje foi um dia daqueles especiais. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por mais este dia, Senhor, tão lindo que o Senhor nos preparou, pela manhã, pela tarde. Ó Deus, obrigado pelo alimento, pela roupa que vestimos, pela tua doce presença, Senhor, que nos acompanhou durante todo o dia de hoje. E agora, mais uma vez, Senhor, nosso intuito é levar a tua palavra, a tua bendita palavra, a todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Que a mesma graça, Senhor, que iremos sentir aqui no nosso estúdio, Pai, os nossos ouvintes possam também sentir, aonde cada um deles estiverem, seja dentro de um carro, no seu quarto, na sala de sua casa, no trabalho, que eles possam, Senhor, ser tremendamente edificados. Fica conosco. Esta é a nossa oração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Meus queridos, hoje, depois de muito suor derramado, atendendo o nosso convite, está conosco um dos professores do IBAD, companheiro, amigo do ministério, pastor Rondinelli Gouveia. A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, seja muito bem-vindo no programa de hoje do IBAD. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, nosso companheiro, pastor Carvalho. Estamos aqui hoje, vamos desfrutar aí. Compartilhe, mande pergunta, que hoje o pastor Carvalho está fervendo. Hoje ele está rompendo em fé. Eu tenho certeza que todos aqueles que assiduamente nos acompanham nas noites de quarta nunca viram a nossa mesa do IBAD aqui, aleluia, com tantos livros como está hoje, não é? Mas nós louvamos muito a Deus pela presença, não é? Atender o nosso convite aqui, o pastor Rondinelli, casado com nossa querida irmã Mara, os seus filhos. Deus abençoe, uma família abençoada. Eu me lembro que há 4 anos e meio, quando nós chegamos aqui em São José dos Campos, pastor Rondinelli, ele estava pastoreando a bonita congregação que temos ali na Vila Industrial, não é? Depois, neste interim, passou pela congregação também do Jardim Morumbi, e hoje, atualmente, no momento, ele está nos ajudando e nos ajudando muito aqui, auxiliando os trabalhos aqui da nossa igreja sede, não é? Nós louvamos muito a Deus pela vida do pastor Rondinelli, aprendemos, estamos aprendendo sempre com ele, e é uma grande alegria poder receber o pastor Rondinelli hoje aqui conosco. Ele tem muito para dar para nós, não é? E a bondade dele, pelo monitor dá para vocês perceberem, a bondade dele é do tamanho dele. Eu entendi essa. Entendeu? E hoje nós vamos estar aqui conversando, ele vai falar bastante coisa aqui do IBAD. Este é o nosso propósito na noite de hoje. Não saia daí não, tem muita coisa boa para nós estarmos aqui passando para os nossos queridos irmãos, ok? Mas nós vamos com a primeira faixa musical. Você vai se deleitando aí, a gente vai se preparando aqui. Daqui a pouquinho retornaremos. Comunidade Internacional da Zona Sul, Rompendo em Fé. Essa é a primeira faixa musical em que estaremos ouvindo neste momento. Aleluia! Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 13. Paulo
direcionando ao jovem Timóteo, ele diz: persiste, Timóteo, em ler, exortar e ensinar. Não desprezes o dom que há em ti. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso, olha aí, que palavra, hein? Para que o teu progresso, em outras traduções está, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que palavra tremenda, não é? Graças a Deus. Eu estava aqui conversando um pouco com o pastor Rondinelli. A sua história é um tanto quanto parecida com a minha, não é? A gente, desde a nossa tenra idade, nosso desejo de ir para o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba crescia e crescia muito, né? Até que Deus permitiu que no ano de 1994, com a idade de 20 anos, eu pudesse então estar saindo do interior de Cidade de Bebedouro para ir para Pindamonhangaba. E ali permanecemos alguns anos estudando a palavra do Senhor. Foi realmente um grande aprendizado ali na época do internato. E é interessante que eu queria muito isso na minha vida, não é? Em 1994 eu ali cheguei, o pastor Rondinelli estava dizendo para mim que ele se converteu no ano de 1994, e em 1996 eu estava lá, e o desejo dele ir também para o Instituto Bíblico era muito grande. Embora não consegui, mas até hoje eu fico imaginando que coisa boa, né? Que oportunidade. Eu me considero daquela época, né, mais antiga, assim, privilegiado por ter aprendido ali um pouco aos pés daquele casal, pastor João Colenda, irmã Ruth Doris Lemos, que você teve muito prazer também de conhecê-los, de ouvi-los, não é? E essa chama pela teologia no meu coração, ela se acendeu quando ainda jovem. Naquela época as igrejas tinham por costume, todos os meses, receber da CPAD periódicos do Mensageiro da Paz. Ainda era em preto e branco na época. E eu olhava e todos os periódicos, todos os meses tinha ali informações a respeito do IBAD, fotos do IBAD, e chamando os jovens, né, para estudar. Era algo muito forte, né? Era um enlace que havia do IBAD com a CPAD muito grande. Naquela época era assim. E isso foi acendendo no meu coração de uma tal forma. E para você? No meu caso, a teologia se acendeu dessa forma. Como que a teologia acendeu aí esse desejo, essa vontade, né? O primeiro momento que você teve esse impacto com a teologia. É interessante que eu nasci em 94 na Quadrangular, na igreja Quadrangular. 1994. E a minha igreja não tinha nem escola dominical na época. Aliás, eu acho que era uma das igrejas que mais crescia naquela época. Na década de 90. Como cresceu. Pegando fogo, é verdade. Era conhecida como a cruzada, porque evangelismo, ganhar alma era o foco. Era verdade. Tanto era ganhar alma o foco, não tinha muita coisa teológica. Então, nós não tínhamos, por exemplo, escola dominical na igreja. Aí eu provoquei um pouco lá o pastor. Com um mês de crente, minha tia, que gostava muito, tinha muitos livros, ela se ofereceu para dar aula para a gente. No ano seguinte, 95, eu consegui me matricular num curso teológico aqui mesmo, porque não consegui entrar no IBAD, por conta de não ter ninguém para me enviar, para me sustentar lá. Qual igreja? Eu aqui tinha mesmo? 18 anos. Aqui em São José mesmo. São José mesmo. A Quadrangular, na época, aqui era muito forte. Ainda é até hoje. Uhum. E aí eu fui, nessa época, eu migrei para a Assembleia de Deus, não consegui ir para o IBAD, que eu queria ficar interno. Aí eu fui fazendo os cursos teológicos, fiz o ETMIT na missão, 2 anos e meio, e aí comecei a lecionar, dar aula onde me coubesse, escola dominical, pregar. Depois eu passei um período trabalhando só para casar, comprar casa. Então, aí eu fugi um pouquinho da minha chamada. E quando eu retornei, aí eu tentei abraçar, fazer o IBAD, um médio mesmo eu fiz. 2 anos e meio. E depois eu tive a opção de fazer um bacharel de 3 anos aqui em São José mesmo, denominacional, com um grande amigo, conhecimento tremendo. E eu vi a necessidade de fazer mais um agora colegiado, né? Por isso que eu entrei na Unicesumar, termino daqui a 6 meses. Falta 6 meses para me terminar.
Mas, na verdade, a sede cada dia aumenta. Nunca acaba, né? Eu sempre olho para quem teve a opção, a condição, rompeu mesmo, porque não foi fácil para ninguém. Todos que eu conheço fizeram IBAD, foi num sacrifício, foi uma história de fé, mas que deu uma condição, uma armadura pronta para fazer coisa que ninguém mais consegue fazer. Essa questão de fazer o que ninguém consegue fazer dentro de um treinamento, eu levo hoje como bandeira. Tem muita gente que quer pregar, quer ensinar, quer pastorear, sem se preparar, sem se esforçar. Eu não acredito ser possível. Porque Deus ele dá a graça, mas se a pessoa não se esforçar minimamente, eu não acredito que Deus vá compactuar com isso. Só não acredito. Então eu fiquei, somando tudo, mais ou menos 11 anos agora, estudando. E quando a gente fala em estudar, não é só sentar numa cadeira, comprar livro, lutar, todo seminário que tem, a gente se inscreve, vai lá, participa, investe não só dinheiro, mas tempo. E tem gente que não valoriza isso, eu valorizo muito. Imagina você ficar 3 anos da sua vida dentro de um seminário, lá dentro, interno. Você imagina pessoas que foram casadas para o seminário. Imagina, eu conheço muito, eu tenho muitos amigos nessa condição. Então, esse esforço inicial, eu acredito que Deus honra, e honra muito. Por isso que tem vários pastores presidentes por aí que saíram do IBAD e tem que ter tido mesmo esse esforço para poder valorizar aquilo que vai vir na mão depois. E não adianta, né? Não adianta. O sucesso, entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas o sucesso ela caminha junto com a oportunidade e a preparação. A preparação. Não adianta a pessoa ter oportunidade, mas não ter preparação. Mas não tá pronto. Ela não vai muito longe. Né? Quem tem preparação também precisa da oportunidade. Então, quando se casa a preparação com a chamada oportunidade... Oportunidade e capacidade, aí é o sucesso. Aí é o sucesso, a bênção chega. O sucesso para cada um pode ser diferente, mas é sucesso. Exatamente. Se a pessoa, por exemplo, eu tinha um sonho de ser escritor, trabalhando muito, com muitas ocupações, foi para o parte pastoral do ministério, me tirou um pouco essa ânsia. Hoje em dia, eu estou voltando a ter uns momentos aí de escrever. Mas aquela pessoa que tem essa ânsia e conseguiu escrever 3, 4 bons livros, é sucesso para ela. Claro. Se preparou e está colocando aí em cima de uma mesa um bom material escrito, é sucesso para ela. A pessoa se preparou, tem a veia pastoral e trabalha na integralidade da obra e produz em tempo integral para a obra, isso é sucesso para mim. Para mim é sucesso. Quer ser missionário, está lá no campo missionário, igual tem amigos que pegou várias igrejas no campo missionário. É sucesso. Então, a preparação, mais essa graça, essa vocação pulsante aí, eu acho que ela tem que andar junto. Claro. Você tem a graça de Deus e ela é indispensável, então você vai lutar para se preparar para fazer bom uso dessa graça. Mas hoje, tu és mais um dos professores do IBAD, não é? Nós temos aqui na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Taubaté, em São José dos Campos, vários núcleos do IBAD. E não só aqui, como também nos 4 cantos, nas 4 regiões aqui de São José dos Campos, temos vários núcleos do IBAD. E tu és, hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, mais um daqueles que lecionam, daqueles que estão ensinando, né, em um dos núcleos do IBAD, estabelecido aqui em São José dos Campos. Você passou só aqui nos núcleos do nosso ministério, quase em todos, né? Os núcleos. E os que você não passou, também ajudou a fundar e hoje... Eu sou grato a Deus por isso. Porque quando, lá em 2012, eu dirigi uma igreja que tinha um núcleo que tinha acabado de fechar. E eu fui lá pedir, vamos reabrir no outro ministério que eu fazia parte. E aí nós pegamos o núcleo, reabrimos, tinha 2 alunos. E corremos, colocamos na época o Oséias, que era diácono, Oséias Santana. Ele era diácono. Um abraço, Oséias, hoje evangelista, dirigente lá do Campos Oséias, dos Alemães. Topou comigo, abraçou a causa. E em 2 meses nós tínhamos mais ou menos 38 alunos. Que benção. Foi um negócio fantástico. E era duro, era uma dificuldade enorme. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi a necessidade... Tem uma coisa, você pode estudar o que for. Você só aprende de verdade quando você está ensinando. Então você está lecionando desde 2012? 2014. 2014, propriamente dito. O Oséias pegou o núcleo 2012, trabalhou bastante. Depois eu peguei alguns, fui trabalhando.
E aqui no Ministério eu peguei o núcleo da noite, peguei o do sábado de manhã, depois abri o Zona Sul. Aí nós reabrimos o Avançado, que o Avançado, para mim, eu tenho um carinho especial. Eu acho o material do Avançado muito bom, muito profundo. E eu gosto. Para mim, o Avançado tinha que ser o nível que todo obreiro tinha que alcançar. Sim. Quando você pega um livro como esse, por isso que eu joguei aqui, do Carlos Caldas, o Igreja e Sociedade, por exemplo, hoje, com a luta que está tendo para entender o que é eclesiologia, que hoje em dia poucos pastores estão entendendo o que é eclesiologia, o que é a missão de Deus para a igreja, como desenvolver ela. E o Avançado tem não só esse Igreja e Sociedade, mas tem a administração eclesiástica, teologia pastoral. Temos muita coisa na parte da poimênica, né? E é um material tão bom, né, pastor? Um material denso, né? Olha denso. só, coisa linda. Cada livro... Hermenêutica, que é uma necessidade. Não poderia consagrar nenhum obreiro ou deixar ele subir no púlpito se ele não tivesse, pelo menos, comido o livro de hermenêutica. Hermenêutica e homilética. É verdade. Porque tem umas bizarrices que acontecem nos púlpitos, que Mas eu olho assim e digo, gente, isso daí não poderia estar acontecendo. Não poderia estar acontecendo. Porque falta o conhecimento do texto e, às vezes, não só o conhecimento de texto, o domínio do púlpito. E a pessoa chega no púlpito, ela acha que está, sei lá, no quintal da casa dela. E o púlpito é um lugar sagrado para poder entregar a mensagem do Evangelho. Então, a hermenêutica e a homilética, os dois livros do IBAD que casam nessa questão, são bons nisso. Sim. São excelentes nisso. Não são simplórios, mas também é aplicável. Você fez o livro, você leu o livro, estudou o livro, passou pelas 4 aulas, você tem total condição de formular um esboço e pregar ele. Eu acredito dessa forma. Vou te fazer uma pergunta bem difícil agora. Eu gosto disso. Eu mando de volta. Desde 2014, 7 anos já lecionando para o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, nesses núcleos, né? O básico é composto de 24 livros, o avançado de mais 16 livros, que perfazem, então, o curso total, o curso completo aí, de 40 livros. Qual foi aquele livro que mais mexeu contigo, que mais trabalhou, né, na tua vida? Aquele livro realmente que você... Todos os livros são inesquecíveis, né? Cada livro a gente aprende uma coisa, mas sempre tem aquele livro que chama muito a nossa atenção e a gente aprende muito, né? De todos esses livros, fala um aí. Então, falar um vai ser difícil. O curso médio do IBAD, né, é como se fosse um técnico. 24 meses, é um técnico. Sim. E quando eu estava estudando esse nível médio, eu invoquei com teologia sistemática. Olha aí. Teologia sistemática, eu li ele cabo a rabo. Eu era muito fã do Isaías Rosa, que era autor do primeiro Teologia Sistemática. Isaías Rosa foi meu professor no primeiro ano, no segundo ano. Eu sou fã dele até hoje, né? Meu sonho é trazer ele para pregar aqui no nosso ministério, que algum dia que ele estiver por aqui. Mas eu peguei aquele livro e comecei a comer outros livros junto com ele. E hoje, quando eu leciono esse livro, eu sempre tenho um carinho muito especial. Porém, eu tenho uma veia muito prática. Toda teologia prática, por causa da escola de formação de obreiro também. Mas eu sempre fui muito prático no meu ensino. Então, por exemplo, evangelismo, da última vez que eu dei ele lá no 31 de março, ele me marcou. Porque terminou a aula, teve aluno que morava longe. Ele não pegou o ônibus e saiu andando mais ou menos 1h30 do curso até a casa dele, a pé, evangelizando. Olha que coisa. Foi um negócio impactante. Eu tinha professores, colegas, que diziam assim, olha, quando chega missiologia, quando chega evangelismo, nós não gostamos de lecionar, porque é um livro muito prático, não é legal, não é fácil de... Eu dizia, gente, é só ter prática. Quando você tem prática, vive aquilo que você ensina com fogo no olho. E aí eu cheguei lá para ensinar esse livro dessa forma. Cara, por que eles acham ruim? E durante o livro, a sala pegou fogo, teve muito aluno que adotou essa postura de evangelista. E aí eu comecei fiquei bem grudado mesmo nesse livro de evangelismo. Quando eu fui reabrir agora o núcleo teológico, que eu estou dando aula hoje lá no Motorama,
eu pedi especialmente por esse livro. Eu falei, eu quero ele em tal data, que seria o recomeço agora de julho, que é um momento meio quando a gente para e pega de novo. E eu chamei o Emerson Cavalheiro, que é o autor do livro, para poder estar lá ministrando uma aula magna. Por quê? Porque, para mim, é muito maravilhoso. Tem uma teoria muito profunda, mas é uma coisa que a igreja todinha, principalmente os pastores, os obreiros, deveria ter em primeira mão a missão da igreja e o evangelismo como sua arma mais potente. Lembrando, gente, o autor Emerson Cavalheiro, autor do livro Evangelismo pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, ele vai estar terça-feira que vem aqui ministrando o ensino para nós. A partir das 19h30, pastor Emerson Cavalheiro, o autor desse livro, lá do IBAD, vai estar conosco. Imperdível. Vai estar falando do tema de evangelismo também. Venha, né? Aqui, Rua Martins Fontes, número 41, fica no bairro Monte Castelo. Tem muita gente mandando mensagem. Vamos dar uma lidinha? Põe para nós aí, irmã Scarlett, irmão Alê, por gentileza. Olha lá. Alessandra Camargo, Taubaté, sempre conosco aqui, ligadinho. Deus abençoe, irmã Alessandra. Pastor Hilário, a paz do Senhor Jesus, só ouvindo aqui. Continua ouvindo aí, chefe. Evangelista Thales Vilas, paz do Senhor a esses dois homens de Deus. 3 contigo, meu querido. Deus abençoe, irmão Thales. Irmã Elisângela Moreira, paz do Senhor, irmãos. Nossa grandes líder das irmãs. Segura. Sexta-feira, às 22h15, já estaremos lá naquele grande trabalho, a grande VIP Rosa. VIP Rosa, Espaço do bairro. Ninguém pode faltar. Continua lendo aí para nós. Ó, estamos aí com nosso irmão, pastor Zé Araújo, diretamente de Piúra. Nosso programa virou internacional. Deus abençoe a irmã Islane, o pastor Zé Araújo, a irmã Zuleika, Eloí, paz do Senhor. Amém. Eloy. O Washington Luiz. Foi nosso aluno, o Washington. Foi nosso aluno. Graças ao IBAD. Olha para você ver. Veio, fez aula, hoje pastoreando, a igreja dele sempre crescente. Olha só o que ele falou ali, ó. Graças ao IBAD, grande base no pastorado. Olha aí, ó. Está dirigindo uma congregação hoje. Nosso querido irmão Washington. O Gledson vai estar pregando aqui amanhã. Isso. Gledson vai estar pregando amanhã. Um rapaz que prega demais da conta, meu aluno. E é engraçado, né? A gente às vezes ensina gente que tem mais que a gente. É né? verdade. Porque na capacidade de entregar mensagem não tem igual. E ele tem também aquela garganta de trovão, sabe? Gledson Trovão. Ele pode pregar 4 horas seguidas que não cansa. Então é amanhã, então. Amanhã Deus vai usar esse homem aqui. A Elisângela Moreira, falando também com o Isaías Rosa, que foi meu professor lá no IBAD. Do EBD. Foi professor dela na Escola Bíblica Dominical, na classe de jovens. Olha só. Irmã. Alessandra Camargo, professor Isaías, bênção de Deus, grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Deus abençoe, Alessandra. Receba o nosso abraço aí, sempre ligadinha no nosso programa aqui. Bem, meus queridos, vamos para mais uma faixa musical. E agora nós vamos com o cantor Marcos Góes. Vai e não peques mais. Vamos estar aqui. Vamos mandar para quem esse hino, hein? Esse daí, ó, nós tem o nosso pastor aí, não vai servir, porque vai e não peques mais para ele, não serve. Né? Vamos mandar para aquelas pessoas que nós evangelizamos durante essa semana. Tivemos 2 grandes cruzadas. As pessoas têm que valorizar esse evangelismo corpo a corpo. As pessoas têm que entender que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes a gente quer sair num arrastão e encher a igreja no mesmo dia. Atos você 20. planta hoje, você vai colher só amanhã. O trabalho de Paulo era lindo. Atos 20, de casa em casa. De casa em casa. Devagarzinho você vai ganhar. Tremendo. Você bota a igreja na rua, as pessoas veem, e quando você olha, dia a dia, você vai colhendo esse fruto. O fruto do Colônia, o fruto lá do 31 de março, pastor Danilo, pastor Ronaldo, vão colher agora durante todo o resto do ano. E a igreja é edificada no processo. Vou mandar um abraço para todos os dirigentes aí. Receba este hino aí, os nossos dirigentes. Cheio de nossos irmãos dirigentes. Meditem aí na letra desse hino. Deus abençoe a todos vocês que têm trabalhado na obra do Senhor nosso Deus, ao nosso pastor, todos os líderes aqui dos departamentos da sede, não é? Que amanhã não pode faltar, não é? Os líderes estão ajudando bastante, a orquestra.
Ministério de Louvor. Nosso irmão Juninho, Ezequias Júnior. O nosso maestro Estevão e sua família são bênçãos demais. Borsato também, que sempre está presente. O Rodrigo Borsato não nos abandona de jeito nenhum. Fiquem aí com este hino, Vai, Não Peques Mais, Marcos Góes. Graças a Deus, e os irmãos estão mandando muitas mensagens para nós, pastor Rondinelli. Quem acabou de mandar é a nossa queridíssima irmã Noemi Santos. Paz do Senhor, minha querida. Também o nosso irmão Christian Souza, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmão Christian. Missionário Slaine Olha Araújo. Aí, direto de Piúra, irmã Slaine Araújo, nossa missionária. Deus abençoe. Irmão Anderson Oliveira Rodrigues, paz do Senhor, homens de Deus, um abraço da congregação 31 de março, estivemos lá domingo agora, congregação abençoada, queremos mandar um abraço muito especial também ao Ronaldo Marcelo, Deus abençoe muito a vida do nosso querido irmão, pastor Ronaldo Marcelo, ali no 31 de março. O Christian, ele está fazendo uma pergunta aqui, irmão Rondinelli, como se tornar um professor do IBAD? Olha aí. Essa é para você, que é diretor. Irmão Christian, primeiramente, para se tornar um professor do IBAD, precisa amar teologia, não é? Precisa estar em constante ou diariamente em contato com a teologia, o estudo da palavra de Deus, não é? E a pessoa tem que amar estudar a palavra do Senhor. É claro que nós, como diretores do IBAD aqui, demais professores, né? Eu mesmo sendo diretor, mas a gente sempre procura fazer aquela reunião com os outros professores, não é? Que já estão lecionando. Nós passamos o nome de determinadas pessoas que nós estamos observando, não é? E se houver, não é, o consenso de todos os professores e a sua moral for uma moral ilibada, não é? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que ama a igreja em que está, que não é contra também os ensinos, eu digo igreja agora como instituição, não é? Não é contra os ensinos propriamente ditos da igreja como instituição, é claro que a pessoa está apta para ser um professor do IBAD, não é? Então a gente procura ver muita conduta da pessoa, não é? A sabedoria da pessoa, como diz Salomão, né? Pediu sabedoria para sair e entrar. Muitos têm sabedoria para estar e sair. É diferente a sabedoria. Salomão pediu sabedoria para sair e entrar novamente, né? Então é esse tipo de pessoa que a gente procura, né? Com esse feeling, ok? E é claro, tem que ser submisso, não é? Ao seu pastor, ao seu líder. Essas são qualidades que a gente sempre procura na pessoa para ser um professor do IBAD, para estar lecionando em um dos nossos núcleos. Pastor Carvalho, o quê? Essa questão de ser professor é interessante, a postura, o comportamento e o relacionamento. Tem gente que é um gênio para guardar texto, para lidar com livros, mas não consegue lidar com gente. Exato. E o professor, ele tem que saber lidar com gente, manter uma sala, fazer ela crescer, atrair pessoas, conversar com os alunos, motivar, influenciar o aluno para que ele cresça, para que ele vá até o fim. Isso daí não é qualquer um que sabe fazer. E a gente, muitas vezes, eu já tive que lidar com um professor que ele pegava um núcleo com 50 e deixava com 10. Só que a gente tem a intenção sempre... Não é por causa do número, mas a maneira como a pessoa conduz. Exato. Como ela traz as pessoas até o curso. Se ela não ama, como ela vai motivar a outra a amar? Né? E a gente percebe que tem muito professor que faz um curso, e eu mesmo já fiz curso de teologia com mais 20 bacharelados. E aí eles terminaram o bacharel de 20, se 3 conseguem dar uma aula, é muito. Não é assim, para poder conduzir uma sala de aula. Então, se você for lá no IBAD, quiser contratar e montar um núcleo na sua igreja, você consegue. Só que eu já vi muita gente não terminar o primeiro livro. Já me chamar, pastor, assume aqui um núcleo que eu montei. Eu falei, não posso, irmão, eu estou lidando com o meu ministério, dificilmente eu vou fazer alguma coisa que o meu pastor não autoriza. E aí ele, não, é porque eu abri um núcleo aqui, só que eu não estou conseguindo lidar com a turma, antes da prova.
Nossa. Não tinha passado 4 aulas. Na terceira aula, ele não conseguia mais dar o livro. E tinha uma base de aluno até boa, mas o professor não conseguia lidar com a sala. Então, para ser um bom professor, tem que saber lidar com gente. Tem que ter essa destreza. No Evangelho, no Reino de Deus, a pessoa quer evangelizar, mas não sabe lidar com gente. A pessoa quer pregar, mas não sabe lidar com gente. Aqui não é lugar para robô. E principalmente no IBAD, a gente tem que saber, como professor, mesmo como aluno, a conviver com gente. É comunitário, não tem outro jeito. E era um probleminha esse que tinha os discípulos, né? Quantas vezes? Despede esse povo, não, Senhor. Manda despede, lá. Manda embora. O cego está gritando. A mulher do poço, você não devia falar com ela. Então, Exato. às vezes Jesus dizia, tirar esses homens de perto, que eles mais atrapalham que ajudam. Tem que gostar de pessoas, tem que saber lidar com as pessoas, tem que ter destreza diante de todas as perguntas, das polêmicas levantadas numa sala de aula. Polêmica. Principalmente se eu estiver dando aula. Eu adoro. Você recomendaria o IBAD? Com toda certeza. O curso do IBAD, para esse nível técnico médio, é o melhor. Não tem outro desse nível. Não existe. Tá. E qual que é o bem? Vou fazer 2 perguntas em uma. Qual que é o bem que a teologia faz para uma igreja como instituição, né? Uma pessoa formada em teologia? Qual é o bem que essa pessoa pode fazer em prol da sua igreja? E, ao mesmo tempo, qual é o mal que um obreiro, né? Lembrei disso aqui. Que um obreiro que não tem preparo, ou seja, está totalmente despreparado, não tem um curso teológico, ele pode causar de danos para uma igreja? Não, essa pergunta ela é fácil de concluir um pensamento. Porque quando você tem uma igreja como a nossa, por exemplo, que tem um núcleo teológico bem formado, robusto, as pessoas entram, né, antes de ser obreiro, para o curso teológico. Fica 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Elas vão crescer em várias áreas. Porque tem a teologia, a hermenêutica, vai aprender a ler um texto, desenvolver um texto, mas vai aprender também o evangelismo, escola dominical, ela vai poder ter um senso crítico em todas as áreas da vida eclesial, da igreja. Então, mesmo que ela não esteja pregando, ela sentada no banco, ela vai saber ver se está indo tudo em ordem. Certo. E aí, quando você precisar de um líder que estuda liderança, ela é de uma forma. Tem várias situações que depois que a pessoa passa pelo IBAD, ela vai mudar completamente seu jeito de liderar, de reger, Sim. de trabalhar, de pregar. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu joguei meus esboços tudo fora depois que eu comecei a fazer o IBAD. E a gente vê muito isso, é algo muito real na vida dos obreiros depois que fazem o curso teológico. E tem uma historinha antiga que diz, eu escutei isso aqui já uma vez, um obreiro, misericórdia. A teologia esfria o crente. Esfria o crente que está com fogo estranho. Se for fogo estranho, vai apagar. E é o que mais se tem hoje. Um fogo estranho, um fogo desconexo com a palavra. Agora, quando você tem palavra... rapaz, eu conto isso como um negócio fantástico, mudou a minha vida. A gente entregando os canudos da F e o povo sendo batizado no Espírito Santo. Então, quando tem esse fervor espiritual aliado a um amor pela palavra, Deus honra isso. E, como eu disse, a estrutura da igreja, ela é bem formada, bem robusta, ela não fica balançando por qualquer vento de doutrina. Olha aí, estamos tendo um monte de polêmica aqui no evangelicalismo brasileiro. Uhum. Tem muita coisa todo dia estourando na mídia. Mas as igrejas que têm o pé no chão, base doutrinária... Eu estou com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Para mim, isso aqui foi um marco. Quando vai falar de teologia, quando vai falar de escatologia, está aqui nossa regra de fé, a gente não pode fugir disso. Olha o tanto de besteira que estão falando de escatologia nas mídias sociais. A hermenêutica. Olha aí. Então, quando tem um conhecimento teológico robusto, pé no chão, por exemplo, o nosso do IBAD é conservador, não tem um monte de conversa fiada, Jesus foi no inferno, deu a tapa na cabeça do capeta, essas coisas aí não existem para nós. E aí, quando vem, né, alguma dificuldade contra a igreja está pronta a rebater. Eu estou falando da igreja como um todo, desde os obreiros, professores de escola dominical. O meu ideal sempre foi esse, que todos os crentes da igreja, meus núcleos teológicos, eu sempre monto a minha didática é sempre voltada num foco, ficar falando palavras teológicas, palavras muito difíceis, grego e hebraico,
porque eu tento trazer para dentro dos cursos teológicos as irmãs, o jovem, o adolescente. Eu tenho muito adolescente no curso. Por quê? Porque a gente forma uma base aí para ser nossos próximos professores, líderes, regentes. Mas uma regente teóloga, sim. Lá na Vila Industrial tinha 24 pessoas formadas em teologia. Aí todas as irmãs que eram líder, todos os irmãos que eram líder, tinham curso teológico e os obreiros tinham avançado. Então, para mim é ótimo assim. E o que causa não ter o curso teológico? É como eu disse, qualquer vento de doutrina leva, é modismo. Uhum. Em 2019 falavam uma língua, em 2020 fala outra. Por quê? Porque não tem base. Qualquer conversa fiada que aprenda em qualquer base... Vento de doutrina. Vai para o púlpito dele. As pessoas não têm senso crítico. Chegar alguém revelando o RG, o pessoal gosta. Se chegar alguém soprando na cara, alguém gosta. Se chegar alguém dizendo que tem anjo sentado no púlpito, também gosta. Por quê? Porque não tem base teológica. Ponto. Então, fica vulnerável aos ventos de doutrina. Sem uma teologia como base, com certeza, as pregações elas vão ser misericórdia. Como eu disse, uma palavra que eu usei agora, eu vou repetir. Tem algumas pregações que são bizarras. Não tem começo, meio e fim. Você não sabe o que a pessoa quis dizer. E aí, o que acontece? Você perde ali uma horinha. Aquela uma hora, com a igreja cheia, num domingo, num culto de ensino, aquilo ali para nós é muito caro. E um livro que ensina demais isso no curso do IBAD é o Homilética. Homilética. Inclusive, muito bom. Foi refeito o livro de homilética pelo Emerson Cavalheiro. Também. É a primeira tiragem dele esse mês. Homilética. Ensina a fazer Cavalheiro. A estrutura de uma mensagem, né? O escopo da mensagem, começo, meio, fim, a introdução, os tópicos. Ler, isso explicar é importante. E aplicar a mensagem. É. Você lê um texto, você tem que ler ele, explicar ele. O camarada lê um texto e some, voa, vai contar testemunho, vai contar um monte de coisa e não explica o texto que ele leu. Para que leu? E aí, depois que leu, você explica o texto e aplica o texto, contemporiza, traz para nós. E isso daí vai nos dar um ensino para a gente viver a vida da fé. Só que a pessoa nunca fez o curso de homilética, ou fez e deletou, né? Não foi na aula, não fez a prova. Tá muito bom aqui, né, o programa de hoje, mas nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. E vamos fazer as considerações finais, então? Para ti, pastor Rondinelli, qual foi o crescimento que você teve desde lá da sua vida pregressa, desde 1994, como você chegou na igreja, o tempo em que você esteve na igreja, mas sem o contato com a teologia, a partir do momento que você teve o contato com a teologia até hoje, o que a teologia te trouxe, que acrescentou? Eu posso dizer isso, que... Tudo, né? É uma experiência, né? Mudou tudo. Eu fui daquela canela de fogo, né? Eu fui daquelas igrejas que pulava, que a gente ia no monte. Até hoje eu gosto desse negócio, se for bem feito, se não for para bagunçar nem para brincar. Mas aí eu comecei a estudar a escola dominical. Até hoje eu sou apaixonado pela nossa revista Lições Bíblicas. Até hoje sou muito apaixonado. É o curso básico das Assembleias de Deus, a escola bíblica dominical. Claro. E eu me aproximei tanto dos livros, comecei a estudar liderança, comecei a estudar a teologia como base para tudo que eu vou falar. E eu via muita gente decolar, voar, sabe? A pessoa convertia hoje, amanhã estava pregando os maiores púlpitos de São José. E eu sempre lendo, me preparando melhor, porque eu pensava assim, não adianta eu ter a oportunidade e não ter mensagem. Não adianta eu ir lá, ensaboar o povo e sair de lá e nada ter acontecido de verdade. Então, quando eu comecei a estudar, e hoje, principalmente, depois de fazer aí esse tempo de estudo, eu todo dia eu gasto umas 4 horinhas estudando livros, Bíblia mesmo. E isso daí faz um bem para mim, me dá tanta força, eu tenho tanta convicção nas práticas. Quando eu estou aqui na igreja, eu estou aqui, toda decisão que eu tomo, eu acho que é baseada em coisas que eu aprendi e estou aprendendo. Tem muita gente que é autocentrada. Eu não, eu escuto a voz desses homens todos aí que estudaram. Se eu for pensar em evangelismo, eu vou ver quem é bom de evangelismo. Se eu for pensar em liderança, eu vou ler um John Maxwell.
eu vou, né? Eu vou me gabaritar em alguma coisa boa, algum perfil bom. Isso daí me dá muita firmeza naquilo que eu faço. Por isso que, às vezes, quando eu falo alguma coisa, eu tenho tanta convicção no que eu falo. Por quê? Porque eu estudei para ter essa convicção. Amém. Eu acredito que tem gente que, quando não estuda, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai mudar de convicção. Não é, ela usa a palavra convicção, mas não é convicção que muda todo dia. Uhum. Então, um dia ela está de um lado, no outro dia ela está do outro. Um dia ela é direita, outro dia ela é esquerda. Um dia ela está para cima, um dia está para baixo. Não tem convicção. Não tem. E estudar me deu certas convicções que eu chamo de axioma, que eu não mudo. Ó, tá isso aqui, sempre que ferir isso aqui, tá ferindo a palavra. E tá me ferindo. Dói no fígado, né? Quando alguém fere a palavra. Mas essas convicções que eu tenho hoje é baseada no estudo, é baseada na preparação. E algumas pessoas, eu falo isso e eu encerro. Algumas pessoas, às vezes, nos subestimam por causa do jeitão. As pessoas falam muito do meu jeitão. As pessoas acham que intelectual é aquele cara que anda de fraque o dia inteiro, com o livro na mão, com a lupa, e que fala somente aquela linguagem culta da teologia, porque a teologia tem uma linguagem dela. Mas eu digo que não, que a teologia tem que vir, entrar no nosso ser, mudar nosso ser, e quando eu for falar